Pedir para a igreja ficar de pé, nós vamos ler juntos 2 versículos do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Capítulo 21, versículo 1 e 2, está projetado aí também na parede. Vamos ler juntos? Toda a igreja? De manhã, cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, coloque sua vida agora na presença de Deus. Nós não viemos aqui passear, nós viemos aqui adorar ao Senhor e que haja uma expectativa no nosso coração, para que Deus fale conosco, para que possamos aprender mais da palavra de Deus. Fale com o Senhor nessa hora e peça da parte dEle a sua graça, a sua misericórdia. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi exposta aqui. E agora, Pai Santo, nós pedimos humildemente, que o Senhor venha falar conosco, Deus. Que o Senhor venha tratar com nossas vidas, para que possamos aprender mais da Tua visão, da Tua ética, do Teu modo de viver, Pai. Para que dessa forma a nossa vida possa ser para a honra e glória do Teu nome, e que possamos ser abençoados por Ti. Arranca de nós, Deus, todo o impedimento do Teu Espírito aqui, e que nessa noite, Pai Santo, possamos ser transformados pelo poder do Teu nome, possamos, Deus, ser curados, melhorados, através da palavra, e que a nossa fé possa crescer e ser edificada em Cristo Jesus. Assim oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. Está dando para ouvir aí no fundo aí? Bruno, está dando para ouvir aí? Tranquilo? Pessoal do fundo? Está baixinho um pouquinho? Ô Vitor, aumenta um pouquinho lá para o fundo, lá pessoal. Irmãos, a palavra do Senhor, é sempre importante lembrar que quando nós lemos a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós lemos um versículo, um texto da Sagrada Escritura, é Deus falando. É Deus falando ao nosso coração. Então a leitura da Bíblia não é uma leitura qualquer, não é um discurso qualquer, desses aí que nós ouvimos, né, a todo momento. Então quando nós lemos a palavra de Deus, ou quando ouvimos o texto bíblico, há que se prestar atenção. É necessário que no nosso coração se crie uma expectativa daquilo que Deus quer falar conosco. Qual é a implicação desse texto para a minha vida pessoal? O que isso pode melhorar a mim como pessoa? Minha vida, minha família, os meus negócios, o meu modo de viver. O que esse texto pode falar comigo para melhorar o sentido da minha existência? Leitura da palavra de Deus. Então, numa mensagem, num texto bíblico, quando nós lemos, quando nós ouvimos, uma boa pergunta que todo mundo aqui pode fazer é o seguinte: o que esse texto pode me ensinar? Compreende? Sim ou não? Não pode ser, ó, eu li o texto, está aí, ok, está tudo certo. Não.
texto da palavra de Deus tem esse significado. O que eu posso aprender com esse texto? Como é que eu posso ser transformado pelo poder da palavra de Deus, quando eu leio, quando eu ouço um texto como esse aqui? Eu sei que a chuva está alta, mas vamos fazer o seguinte, vamos ler de novo, todo mundo junto, bem forte, para apagar o som da chuva, inclusive, bem forte, toda a igreja, vamos lá. De manhã cedo, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Muito bem, vamos tentar fazer a aplicação desse texto para a nossa vida. O contexto aqui, o pano de fundo, é que Jesus, ele passou a noite em Betânia. Betânia era uma cidade próxima ali de Jerusalém. E Jesus havia passado a noite na cidade de Betânia, e logo ao amanhecer, ele está voltando para Jerusalém. Ele já tinha passado em Jerusalém na noite anterior, ao anoitecer foi dormir em Betânia, e agora ele está retornando para Jerusalém. É o único momento no ministério dele que ele opera um milagre, e é um milagre que tem um foco na maldição. Tem pessoas que têm dificuldade de ler esse texto aqui, porque vamos lá, os milagres de Jesus sempre trouxeram o quê? Bênção, não é? Os milagres de Jesus sempre trouxeram o quê? Esperança, cura, libertação. Os milagres de Jesus sempre trouxeram livramento, festa, celebração, vida. É o único momento no ministério de Jesus na qual ele opera um milagre sobrenatural, e que nesse milagre, o que contém ali é maldição, é morte. Não é costumeiro isso com Jesus. Agora, entenda, esse ato sobrenatural de secar a figueira, veja só, Jesus, ele manda a figueira secar. Esse ato sobrenatural de Jesus aconteceu logo depois que ele tinha chegado a Jerusalém. No dia anterior, ele havia ido a Jerusalém. E ali em Jerusalém, ele viu tudo o que acontecia em Jerusalém, uma cidade religiosa, capital do judaísmo. Ele havia ido o dia anterior em Jerusalém, ele observou ali toda a corrupção daquele povo, do povo de Israel, povo escolhido por Deus. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus. Ele chegou lá e diz o texto que ele observou tudo o que acontecia lá em Jerusalém. Está narrado no Evangelho de Marcos. Ele chegou lá em Jerusalém, e o que ele viu? Ele viu um templo magnífico. Ele observou todas as celebrações que eram feitas, toda a festa que acontecia, todos os rituais religiosos, as pessoas, as multidões que estavam lá, toda a movimentação. Ele observou tudo isso, e Jesus percebeu que faltava vida. Eram extremamente religiosos, mas faltava vida. Jesus observou, diz aí o texto, Marcos 11, ele observa tudo que está lá. E ele observou que a casa de oração se tornou a casa da hipocrisia, a casa de ladrões, um covil de ladrões. Ele observa isso. Então aqui no capítulo 21 de Mateus, Jesus, ele tinha ido dormir lá em Betânia, ele está voltando, logo pela manhã,
logo cedo ele está voltando para Jerusalém. Igreja, observe isso, entenda, ele está voltando para Jerusalém para ser morto. Ele está voltando, e ele sabe disso, ele está voltando, retornando para Jerusalém para ser condenado, para ser crucificado. Mas antes dele chegar em Jerusalém, o que ele faz? Ele amaldiçoa essa figueira, uma figueira que só tinha folhagens. No tempo nosso de marketing, podemos dizer que era uma figueira que fazia propaganda enganosa. Só aparência. Não tinha conteúdo. Só tinha aparência. Não havia frutos algum ali naquela figueira. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Por que Jesus fez isso, afinal de contas? Por que ele condena essa figueira? Obviamente, irmãos, que esse acontecimento com Jesus aqui tem um peso simbólico muito grande. Esse ato sobrenatural, milagroso de Jesus Cristo tem uma intenção espiritual muito profunda. Para aqueles que estudam a palavra de Deus, sabem muito bem que lá no Antigo Testamento, a figueira, assim também como a videira, a figueira era uma simbologia da nação de Israel. A figueira representava a nação de Israel. Jesus, ele está ali na sua última semana de vida. Ele vai ser preso, ele será condenado, ele será crucificado. Ele está próximo de ser executado. Está chegando ali um momento. Mas antes ele faz uma crítica severa a essa figueira. Era uma condenação. E era uma condenação, na verdade, religiosa. Era uma condenação sobre a hipocrisia religiosa do povo de Deus, do povo de Israel. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Aonde estão os frutos daquele povo que havia sido chamado para ser o povo de Deus? Aonde que está? Não tem fruto algum. Essa condenação de Jesus foi justamente uma simbologia sobre o povo de Israel. E aconteceu. E foi executada no ano 70 depois de Cristo. É só ver a história. Jerusalém foi totalmente destruída. Portanto, essa narrativa, esse episódio, esse acontecimento, não tem nada a ver com figueira. Não tem nada a ver com fome, de estômago, de barriga. Não é que Jesus teve fome e de uma forma birrenta foi lá, não tem fruto, então não vai ter mais fruto. Não tem nada a ver com árvore, não tem nada a ver com fome humana. A intenção aqui não é essa. Na verdade, tem uma implicação espiritual muito séria e muito profunda para o povo de Deus, para o povo de Israel, e em seu desdobramento também para a igreja de Jesus, para a igreja, para o povo de Deus dos dias atuais, dos tempos que nós estamos vivendo. Então, ok, irmãos, queridos ouvintes, amigos, o que isso tem a ver comigo? Eu leio aqui um texto como esse, o que esse acontecimento tem a ver com a minha vida? Como é que eu posso aplicar isso em mim? O que cada um de nós podemos aprender com essa passagem da palavra de Deus? Porque não é possível, nós não podemos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Eu creio, eu não sei se você crê, eu creio que o Espírito Santo está aqui entre nós. Eu creio que o Senhor fala conosco através de sua palavra. E que a palavra de Deus edifica a nossa fé. Não dá para voltar para casa do mesmo jeito. O que isso aqui tem a ver com a nossa vida?
Como é que nós podemos aplicar essa história verídica com H? Jesus, ele ordenou a morte daquela árvore. Ele condenou aquela árvore. Ela não merecia mais viver. Não merecia mais viver. Aquela árvore não tinha mais nenhum significado para existir. Não havia nenhum. Não tinha significado algum para existir. Aquela árvore, aquela figueira, representava pessoas que haviam sido escolhidas por Deus. Olha lá. Aquela árvore representava pessoas que foram escolhidas por Deus. Não presta atenção em movimento, não, esquece isso. Presta atenção na palavra de Deus. Aquela árvore representava pessoas que foram escolhidas por Deus. E Jesus vai lá e sentencia a morte daquela árvore, porque ela só vivia de aparência. Só tinha aparência, só tinha ali hipocrisia, no sentido do povo lá de Jerusalém, que Jesus observou tudo, Jesus dá a sentença pesada para aquela árvore, simbolizando o povo de Israel. Era chegada a hora de não viver mais. Não tem sentido algum viver, porque não há fruto. Queridos, nessa noite, quando nós lemos, quando nós ouvimos um texto como esse aqui, um texto vivo, da palavra de Deus, da boca do Senhor, como esse aqui, de Mateus capítulo 21, versículo 1 e 2, quando nós vemos esse texto, é um momento de fazer uma análise da nossa vida. Eu falei agora, não dá para voltar mais do mesmo jeito. De manhã nós falamos sobre estrutura e conteúdo. E se você não veio, pergunte para os irmãos que vieram. Não dá mais para voltar a ser do mesmo jeito. E um texto como esse aqui nos ajuda a compreender. Para nós analisarmos a nossa vida, é hora de pensar o significado da nossa vida, da nossa existência. Eu digo isso porque as pessoas, elas costumam pensar sobre o significado de suas vidas quando estão enfermas, não é? É ou não é? No leito do hospital, na hora de uma tragédia, na hora de enfrentar um grande problema, aí as pessoas elas param para pensar um pouco sobre o significado de sua existência, ou ressignificar a sua existência, diante dessas situações de tragédias, quando nós vamos nos chegando perto da morte, aí as pessoas param, no velório é o melhor lugar, a palavra de Deus diz isso inclusive, para pensar sobre o significado da vida. Só que uma narrativa dessa aqui, da palavra do Senhor, também nos ajuda, é um momento propício para nós pensarmos sobre o significado da nossa vida, é um convite a fazermos uma reflexão, nos conduzir a um raciocínio, de que uma vida sem fruto é uma vida inútil, não tem sentido algum continuar vivendo assim. Uma vida sem fruto é uma vida propensa à morte. Não merece viver por falta de significado. Não tem fruto. Mateus 21 e 2 é um convite para eu analisar se eu estou no caminho certo. Você tem que fazer isso. Eu estou fazendo isso comigo. Eu estou no caminho certo. Das minhas decisões, a forma que eu levo, que eu lido com a minha vida. Você está no caminho certo. Eu estou indo na direção certa. O que será que está sendo deixado pelo caminho? O que será que está sendo deixado de ser feito? A palavra do Senhor nos ajuda a refletir sobre isso. O que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo?
será? Convite ao pensamento, muito importante. Sabe que nós somos os únicos seres vivos que sabemos que temos uma data para finalizar. Nós não sabemos qual é, mas sabemos que há. Nós sabemos a data que viemos, que nascemos, mas nós não sabemos qual é o dia do fim, a data da partida. Só que é estranho, porque o nosso cérebro, eu acho que isso é a graça de Deus. O nosso cérebro, ele é meio que programado. A gente não fica pensando nisso, né? Porque também, se a gente fosse ficar pensando nisso, a gente não fazia nada na vida, né? Imagina. Fica pensando o tempo todo, não, eu vou morrer. Você não produz, você não faz nada. Mas, por outro lado, muitas vezes, a gente também deixa muito de escanteio, né? Colocamos muito de lado, a gente marginaliza essa verdade de que nós somos finitos e que precisamos repensar a nossa vida, que a nossa vida vai acabar. Tem um vídeo correndo aí, eu recebi o vídeo, e no vídeo um senhorzinho, ele fala lá, acho que boa parte dos irmãos receberam, ele fala assim, ó, nós vamos embora. Viu isso daí? Nós vamos embora. E daí ele diz o seguinte, o mundo não vai sentir falta nenhuma. Não vai sentir falta nenhuma da nossa ausência. Pelo menos ali a médio prazo, a longo prazo, é verdade. Não temos importância nenhuma. Mas muitas vezes nós esquecemos, a gente esquece disso, e fazemos projetos para meses, para anos, como se fôssemos eternos. Mas a palavra do Senhor é um convite a nós analisarmos como que é. Está valendo a pena a vida? Está sendo produzido frutos ou não? Perceba, se liga nisso aqui. Conta a história que um pastor, ele foi fazer uma visita no hospital. E lá no hospital tinha um senhor, já nos últimos momentos de sua vida, e estava ali em estado terminal. E esse senhor, vendo o pastor, ele falou assim, pastor, por favor, ore por mim. Interceda por mim. Só que pastor, não é porque é pastor que vai fazer oração no atacado. Não é? Vai fazer oração assim. Não. O pastor quis saber. Tudo bem, eu posso orar por você. Mas o pastor quis saber um pouquinho da história daquela pessoa. Porque não vai fazendo oração assim, tem que ter um propósito. Tem que ter um sentido. Por que que nós vamos orar? O pastor olhou para ele e falou, qual é o sentido? Como está sendo a sua vida? Você quer que eu ore para quê? E aí aquele homem em estado terminal falou, eu gostaria de viver. Eu quero sair do hospital. E o pastor pegou e, conversando com ele, o pastor foi um pouquinho mais fundo ali, no questionamento. O pastor falou, eu entendi, mas me fale melhor, você quer viver para quê? Aí o doente não entendeu muito a pergunta. Mas ele disse o seguinte, olha, eu tenho um desejo, pelo menos eu queria viver mais 10 anos. Não, sim, mas para que você quer viver? Mais 10 anos. O senhor acha que Deus pode te agraciar com essa bênção? Você acha que Deus ele pode lhe curar? Sim, eu creio. Tá bom, mas qual a razão que Deus deva lhe curar? Qual o objetivo? Por que que ele deve lhe curar? O pastor perguntou para ele, me diga, me fale, você tem sido, como está sendo a sua vida? Você tem sido um bom marido? Você tem sido um bom pai? Você tem sido um bom vizinho? Como tem sido a sua vida? Tem sido um bom patrão? Um bom empregado?
uma boa pessoa, me diga. Você quer viver mais 10 anos? Tá bom, me fale. Ou será que ao contrário de tudo isso, você tem sido mesquinho, injusto, egoísta, avarento? Como tem sido a sua vida? Me responda. E o pastor fez essa pergunta porque ele queria saber se valia a pena clamar pela saúde daquele homem. Será que valia a pena clamar para que Deus desse uma sobrevida àquele homem? Porque, irmãos, eu não sei os irmãos, eu creio que Deus, Ele ouve a nossa oração quando nós intercedemos por alguém. Tem um propósito. Tem milhares e milhares de doentes nesse mundo, mas Deus não está curando todo mundo. Mas percebem que tem casos que Deus ouve sim, tem um propósito, tem um sentido. Não é assim a torta direita, não é de baciada. Tem um sentido. O pastor muito bem, ele queria saber qual o motivo daquele homem querer mais vida. Qual é o objetivo disso? Eu creio que tem muito marido que está vivo porque a esposa está orando por ele, pela saúde dele. Tem muito filho vivo e abençoado, porque a mãe está de joelho orando pelo filho. Deus ouve a nossa oração. Ele ouve o nosso clamor. Hoje é dia de nós ressignificarmos a nossa vida. Olhar para Deus, Senhor, como é que tem sido o meu viver? Que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de marido? Que tipo de esposa, amigo, companheiro, amável, fiel, generoso? Como é que você está sendo, meu amigo? Que tipo de mulher? Que tipo de filho? Que tipo de servo? Que tipo de serva de Deus você tem sido, meu irmão e minha irmã? Tem fruto ou só tem folhagens? Como é que tem acontecido? Conta a história, para terminar, que o pastor perguntou para aquele homem, e ele percebeu que na expressão da esposa havia tristeza. Era uma mulher amargurada. Não tinha nenhuma expressão de alegria no rosto daquela esposa. O pastor, percebendo isso, foi lá, conversou com as filhas, e uma das filhas chegou e falou o seguinte: olha, meu pai está casado com a minha mãe há 35 anos, e ele sugou a minha mãe há 35 anos, só fez ela sofrer. Minha mãe foi uma escrava na mão dele. Filha, né? Coisa de filha, defende a mãe. E no final ainda, traiu a mãe, foi infiel a ela. Foi infiel. Mas como é que é? Vai orar para Deus dar mais 10 anos para esse homem? Como tem sido a vida desse homem? O pastor perguntou, e em casa, como é que ele tem sido? Tem sido, pelo menos, um bom pai? Tem dado afeto, carinho, colo? Tem botado a mão na cabeça e abençoado o filho, a filha? Tem suplicado pelas bênçãos de Deus? Tem produzido bons frutos dentro de casa, pelo menos com os filhos? Aí a filha falou: olha, na verdade 2 de nós não casamos, porque nós só fomos maltratadas por esse pai, diante da imagem do pai. 2 dessas filhas tinham até repulsa do casamento. Um pai bruto, mesquinho, egoísta, só pensa nele, só pensa no seu conforto, e o tempo não volta mais. O tempo não volta mais. Além de destruir a sua vida, ainda destruir a vida das pessoas que estavam ao seu redor. Autossabotagem.
A grande notícia diante de umas histórias como essa, e todos nós sabemos muito bem, é que diante da graça de Cristo Jesus, enquanto a vida, dá para parar. Enquanto a vida, dá para fazer uma análise, está compreendendo? Dá para fazer uma reflexão, uma autorreflexão. Abandonar essa vida de inutilidade. Dá para reavaliar na vida. Espera um pouco, o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com as pessoas que estão ao meu lado? As pessoas que estão ao meu redor, à minha volta. Irmãos, ouça bem, nós não precisamos chegar ao leito de um hospital para fazer uma avaliação da nossa vida. A mensagem do Senhor Jesus aqui nessa noite, nessa palavra, nos deixa muito claro e nos dá uma oportunidade de nós reavaliarmos a nossa vida enquanto há tempo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quanto tempo você acha que você tem de vida? Quando a gente comemora aniversário, a gente pede para Deus nos dar mais anos de vida. Abençoa, Senhor, a minha vida, me dê mais anos de vida, mais saúde, para ter mais anos de vida. Ok. E se Deus lhe der mais anos de vida, como tem sido a sua vida? Como é que você tem administrado a sua vida? Por que Deus lhe deveria dar mais anos de existência? Vai valer a pena? Vai ter fruto no teu pé de figueira? Tem fruto? Se procurar, dá fruto? Tem fruto bom? Esse texto de Mateus está falando sobre isso. Presta atenção nisso. Jesus teve fome. E diz o texto que ele teve fome e foi buscar alimento ali no pé da figueira. Quero insistir que a figueira representava o povo de Deus. A figueira representava o povo de Deus. Assim somos nós. Caminhando para terminar. Assim é a igreja atual. Nós somos figueiras plantadas pelo caminho. Todos nós aqui. Israel foi um povo chamado por Deus, plantado por Deus, para alimentar o mundo com a graça do Senhor. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel. Jesus chega em Jerusalém e observa toda a corrupção, toda a hipocrisia. Hoje, agora é a igreja que é o povo de Deus, plantado pelo Senhor para alimentar todos os povos da terra. A igreja sou eu e você. Igreja não é a parede, não é o templo, não é a placa, não é a denominação. Igreja é eu e você. Corpo de Cristo, pessoas que formam a igreja de Jesus, fomos plantados por Ele para sermos figueiras que alimentam um mundo que está com fome. Se procurar figos em nós, será que é encontrado? Alguém que tem fome chega até você e não encontra fruto algum. Alguém que tem fome chega até você e não encontra fruto algum para qual Deus lhe plantou. Não há fruto algum. Para que você serve? Qual é a sua finalidade? Para que presta a sua vida? Deus lhe plantou, você é uma figueira. Para que está servindo a sua vida? Em si mesmada, mesquinha, egoísta, só pensa em si. Desse jeito não tem valor nenhum para Deus. Para Deus não serve. Não resolve nada. Queridos, esse texto da palavra do Senhor está tratando justamente disso.
Alguém virá até você necessitado. Alguém virá até você com fome de um abraço. Alguém virá até você com fome de um olhar de compaixão. Alguém virá até você necessitando de uma oração, de uma palavra de esperança. Alguém virá até você precisando de salvação, necessitando de Deus. Encontrará o fruto em você. Para que você está servindo? Para que serve você? Quem lhe procura, acha. Encontra. Responda para si mesmo. Ou será que é só folhagens? Fruto para dar? Nenhum. Uma criança, uma adolescente, isso me toca sempre, porque eu tenho uma filha adolescente. Uma criança, uma adolescente, nas suas crises de adolescência, em suas necessidades, com fome de um abraço. Uma adolescente com fome de um carinho, de uma palavra, de um colo, de um beijo, de um aconselhamento, diz assim: eu vou para casa. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Eu vou para casa. Lá em casa tem uma figueira. Meu pai é a figueira. A minha mãe é uma figueira. Eu estou com fome de um abraço. Eu estou com fome de uma palavra de esperança. Eu estou com fome de um aconselhamento. Eu estou com fome de um carinho. Eu vou lá para casa. Chega lá, o pai é uma figueira. Não tem fruto nenhum. Como é que fica a cabeça desse filho? Dessa filha? Uma esposa, uma mulher casada, em suas crises, de todo tipo, menstruais, ciclos menstruais, crises existenciais, com fome, com necessidade de um abraço, de uma compreensão, de uma palavra de amor, de um aconselhamento, de segurança, de cumplicidade. Eu vou para casa. Deus plantou uma figueira lá em casa. Eu vou lá. Eu estou com fome disso. Eu preciso de amor, de compaixão, de uma oração. Deus plantou uma figueira. O meu marido chega lá e encontra o quê? Encontra o quê? Ou vice-versa, o marido trabalhador, lutador, batalhador, batalhando, lutando para trazer o sustento para a sua família. Eu estou com fome de carinho, de compreensão, de afeto. Chega em casa e encontra o quê? O que nós temos sido uns para os outros. O que você tem sido para sua esposa, o que você tem sido para o seu marido, o que você tem sido para os seus filhos, o que você tem sido dentro da igreja, o que você tem sido lá com o seu colega de trabalho, aonde você estuda, o que você tem sido, que tipo de pé de figueira você é, meu querido? Responda para si próprio. Jesus, ele traz advertências aqui, avisos, para ficarmos atentos. Uma coisa é clara e é nítida: Deus, ele abomina qualquer figueira que foi plantada para dar fruto, mas que está longe de dar fruto. Só tem folhagem, só tem uma bela aparência, que gera frustração, porque não tem fruto. Parece que tem fruto, meras aparências. Não tem fruto, porque quando você chega lá com fome, você não encontra nada, somente folhas, inutilidade. Para que serve? Jesus olhou para aquela figueira e falou: então tá bom. Sabe para que você serve? Você não vai servir para nada mais. Jesus condenou aquela figueira, e agora não vai ter fruto nunca mais.
Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu peço para que você faça uma revisão da sua vida nesta noite. Por favor. Por favor, é o meu papel. Eu começo fazendo isso em mim, em casa, para com os irmãos. Faça uma revisão da sua vida. Podemos aplicar isso em nossas vidas. Olha, deixa eu falar uma coisa, muitos negócios, muito dinheiro, muita coisa, muitas conquistas, comprar, adquirir, gente, de verdade, tudo isso, para Deus, é folha. Apenas uma boa folhagem, nada mais. Cada um de nós aqui fomos feitos, criados com um propósito muito claro. Você foi planejado por Deus para dar fruto. Para dar fruto. Reconsidere isso nessa noite, no poder do nome de Jesus Cristo. Ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Volte para casa matutando, pensando, quebrando os miolos. Fala, Senhor, como é que o Senhor está me enxergando? Como é que o Senhor me enxerga aí do teu trono? Como é que tem sido a minha vida? O Senhor me vê como uma figueira que tem fruto, ou eu só tenho folhas? Eu sou inútil diante dos teus olhos. Pense nisso, meu irmão. Analisa sobre isso, pelo amor de Deus, para que você não seja apenas inutilidade, não desperdice a sua vida de forma alguma. Deus não quer saber da casa que você comprou. Deus não quer saber do tipo de carro que você tem. Deus não está nem interessado para onde você vai viajar, ou para onde você viajou. Deus, Ele está interessado se você está dando fruto. Quero chamar o pessoal do louvor, quero terminar, mas não se mexa. Eu tenho aqui umas considerações. Mesmo que essa passagem tenha um sentido primeiro para a nação de Israel, entendeu? Amém? Sim ou não? É para Israel. Essa é uma aplicação para Israel, para o povo de Israel, mas há uma implicação, uma aplicação perene, contínua, permanente, para todo aquele que foi chamado por Deus, nós aqui, a igreja de Cristo Jesus, para que deem frutos, percebeu? Percebe isso? Irmãos, há uma condenação dolorosa no final aqui, dessa passagem curta, 2 versículos, há uma condenação dolorosa. De manhã nós falamos a respeito de estrutura e conteúdo. Essa figueira aqui, ela foi amaldiçoada, justamente porque ela não estava cumprindo o papel para o qual ela foi plantada. Simples assim. Há uma prioridade a fazer, viu? Há um papel principal a ser cumprido. Para piorar, ela fazia propaganda com as suas folhagens, mas não tinha fruto algum, como o povo de Israel, todo religioso, todo pomposo, toda a religiosidade, toda aquela estrutura religiosa, mas Jesus vai lá e observa o quê? Vida não há. Amor a Deus não há. Então foi uma condenação direta contra a hipocrisia. Valorizavam mais o secundário do que aquilo que era o principal. Como está a sua vida? Você se diz servo do Senhor. Você se diz um cristão. Você se diz um homem, uma mulher que foi chamado por Deus. E você deseja as bênçãos de Deus, certamente, sobre a sua casa, sobre a sua vida, seus negócios, sobre sua família. Mas como que está a sua conduta? Como que é o teu culto?
É um culto hipócrita, rotineiro, religioso, fachada. Apenas isso. Jesus está de olho. De Deus ninguém esconde nada. Ele observa o que está no teu coração. Deus, Ele condena a mentira. Ele condena a hipocrisia. Tem gente que diz que é crente. Tem gente que diz que é cristão, que é servo de Deus, que parece que é, mas não é. Dentro de casa não é. Com os amigos não é. No trabalho não é. No particular não é. De Deus nada se esconde. Deus, Ele vê. E Ele sabe muito bem quando falta integridade. Quando falta compromisso, quando falta vida, quando falta amor, quando falta santidade. Ele percebe tudo isso, submissão, compromisso. Como está a sua vida, em nome de Jesus Cristo? Você vai participar da ceia do Senhor. Como está a sua caminhada? Você é uma figueira que tem fruto, meu irmão? Quem chega até você encontra, tem fruto. Como é a sua vida? É uma vida evangélica só de aparência? Dá para mudar isso. Dá para mudar isso hoje. Dá para você fazer um compromisso com Deus hoje. Olha que maravilha, que oportunidade maravilhosa. Dá para você falar, Senhor, chega de aparência, chega de faz de conta, parou, deu, chega. Dá para você fazer um compromisso com Deus hoje. Eu vou ter uma vida de oração. Eu vou procurar estudar, conhecer a Tua Palavra, ter uma vida de louvor. Eu vou brigar contra mim mesmo, contra a mentira, contra o engano, contra toda a ira. Dá para acabar com essa vida de aparência hoje. Agora, se você é daqueles que insiste em ser uma figueira sem fruto, então ok, então tá bom. É como diz lá em Romanos capítulo 1, lá em Romanos capítulo 1 diz assim, que seja feita então a vontade do coração deles. É assim que você quer? Continuar desse jeito, sem fruto? Ok. Para aquela figueira, Jesus disse, nunca mais dê fruto algum. Ah, irmãos, dá tempo de clamar a Deus pela misericórdia do Senhor. Dá tempo de clamar pela graça de Deus. Fala, Senhor, me aviva. Faça de mim um pé de figueira frutífero para a Tua glória, para a honra do Teu nome, para que não sejamos alvo da condenação de Deus, da condenação de Jesus Cristo, porque estar na igreja não significa nada.